importante. O problema é o Centrão, atualmente. O problema é o Centrão. Bom. Boa noite, bem-vindo todos. Então, a mais um dia de trabalho. Dando sequência ao livro Jesus no Lar, escrevado por Chico Xavier, escrito por Neio Lúcio. Vamos falar sobre os capítulos 13 e 14. O 13 fala sobre o revolucionário sincero. Lembrando que a qualquer momento, que tiver qualquer vontade de manifestação, conversa, diálogo, troca de ideias, se for, é bem-vindo. Não tem problema nenhum. Não há doutrinação, é apenas uma proposta discipular de abrir a mente para novas possibilidades, é só isso. Certo, gente? E antes de a gente começar, tem alguma pergunta, alguma questão? Agora, perfeito. Não? Vamos começar. O revolucionário sincero. No curso das elucidações domésticas, Judas conversava entusiástico sobre as anomalias da governança do povo e, exaltado, dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, quando o Senhor comentou muito calmo. Interessante momento para se conversar sobre isso, onde Judas fala sobre política, sobre as revoluções e as anomalias na governança do povo. E diante essa proposta de Judas, o Cristo vai dizer o seguinte: um rei antigo era considerado cruel pelo povo de sua pátria, a tal ponto que o principal dos profetas do reino foi convidado a chefiar uma rebelião de grande alcance que o arrancasse do trono. O profeta não acreditou de início nas denúncias populares, mas a multidão insistia. O rei era duro de coração, era mau senhor, perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em todas as direções. Clamava-se desabridamente, e foi assim que o condutor de boa fé se inflamou igualmente e aceitou a ideia de uma revolução por único remédio natural e, por isso, articulou-a em silêncio com algumas centenas de companheiros decididos e corajosos. Então essa é a história que o Cristo conta até agora. Um rei usurpador, maléfico para com seu povo, e de um profeta que, compreendendo e que até agora percebendo as dificuldades, aceita a proposta de revolução. Na véspera do cometimento, contudo, como possuía segura confiança em Deus, subiu ao topo de um monte e rogou assistência divina com tamanho fervor que um anjo das alturas lhe foi enviado para confabulação de espírito a espírito. Então o cara tinha uma fé tão fervorosa que um anjo veio e desceu para conversar com ele. E à frente do emissário sublime, o profeta acusou o soberano, asseverando quanto sabia de oitiva e suplicando a aprovação celeste ao plano da revolta renovadora. Então esse homem de fé clamou com tanta fé que veio dos céus um emissário para conversar com ele. E ele fala dessa situação que ele via desse rei tirano e pedia assistência e ajuda dos céus para com o seu intento revolucionário. E o mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escutou-o com paciência e esclareceu: em nome do Supremo Senhor, o projeto ficará aprovado com uma condição: conviverás com o rei durante 100 dias consecutivos em seu próprio palácio, na posição de servo humilde e fiel, e, findo esse tempo, se a tua consciência perseverar no mesmo propósito, então lhes destruirás o trono com o nosso apoio.
percebo que a tua intenção é boa, que a tua proposta é muito sincera e honesta, mas tem uma só condição: tu vai passar 100 dias com esse rei. Se depois de 100 dias com esse rei, tu continuar achando, tu continuar percebendo que as coisas são como tu diz que são, nós vamos te ajudar a destruir o trono dele. O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu a determinação. Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza, e situou-se na função de apagado servidor. No entanto, tão logo se colocou a serviço do monarca, reparou ele que nunca dispunha de tempo para as menores obrigações alusivas ao gosto de viver. Então ele foi para o palácio, se colocou como um servo de baixo escalão, para poder ver como as coisas eram de verdade, e ele já chegou percebendo que aquele rei não tinha tempo para fazer muita coisa da vida, que não tinha tempo e oportunidade para aproveitar a vida. Levantava-se rodeado de conselheiros e ministros impertinentes, era atormentado por centenas de reclamações de hora em hora. Na qualidade de pai, era privado da ternura dos filhos. Na condição de esposo, vivia distante da companheira. Como você consegue perceber a analogia daqueles que são muito ocupados, que são muito preocupados com as coisas da vida, não conseguem se ocupar em viver de verdade. Tem que dar tanto contentamento a todos esses que rodeiam, esses que são impertinentes, esses que cobrem tudo e tantas coisas, que não tem tempo para viver. Além disso, era obrigado frequentemente a perder o equilíbrio da saúde física em vista de banquetes e cerimônias excessivamente repetidos, nos quais era compelido a ouvir toda a sorte de mentiras da boca de súditos bajuladores e ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em horas certas e, onde estivesse, era constrangido a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao seu espírito qualquer expressão mais demorada de vida que não fosse o artifício a sufocar no coração. E aqui o Cristo começa a dizer o seguinte: para vocês que pensam que o poder é tranquilo e que com o poder tu vai realmente fazer o que tu quer, muito antes, pelo contrário, tu te torna escravo do poder. A paga que o poder te cobra toda a tua vida. Toma tudo. Um vendedor de sonhos que até profecia sugeriu um tempo atrás. É bem isso aí. O orientador da massa popular reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo, duramente condenado a servir, sem repouso, em plena solidão espiritual, porquanto o rei não gozava nem mesmo a felicidade de cultivar a comunhão com Deus por intermédio da prece comum. O cara não está sozinho nunca, não consegue fazer nada. Vai para o banheiro, tem alguém na porta esperando. O cara que sai. Fim do prazo estabelecido, o profeta, radicalmente transformado, regressou ao monte para atender ao compromisso assumido. E, notando que o anjo lhe aparecia no curso das orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, de quem ele agora se compadecia sinceramente. E qual é a proposta do Cristo aqui? Quando tu estiver vivendo nos ossos, debaixo da pele do outro, tu vai compreender porque o outro é como é. No lugar dele, talvez tu fosse pior. Antes de apontar, julgar ou condenar, vá viver sobre os ossos dele, debaixo da pele que ele usa. Aqui o nosso profeta
Pediu, para tudo, eu quero rezar por ele, porque esse cara vive um martírio. E em seguida, congregou o povo e notificou a todos os companheiros de ideal que o soberano era talvez o homem mais torturado em todo o reino e que, ao invés da suspirada insubmissão, competia-lhes a cada um maior entendimento e mais trabalho construtivo no lugar que lhe era próprio dentro do país, a fim de que o monarca, de si mesmo tão escravizado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres a elevada missão que foi investido. E assim a rebeldia foi convertida em compreensão e serviço. Coisa mais fácil que ter é criticar, acusar e apontar. Porra, o cara diz que não pode, que não é para usar máscara, que não é para fazer isso, que não é para fazer aquilo. Coisa mais simples que tem é ir e dizer, como está errado isso, como está certo aquilo, que não tem que ser daquele jeito, não tem que ser daquele outro. Muito fácil fazer isso quando tu não está comprometido com coisa alguma. Muito fácil. E muito pertinente o período que estamos vivendo. Coisa mais fácil é criticar. Quem sabe no lugar lá, se estivesse lá, o que estaria fazendo nesse momento? Como diz Paulo de Tarso, quem coloca os governantes é Deus. Deus deve saber quem coloca. Todos eles. Faz os atos por eles. Ele sempre pior. O pior não, mas mais que... É Deus agindo e usando como instrumento na situação. Judas, lembra? A história começou com Judas falando de política. Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma ponderação irreverente, mas o mestre divino antecipou-se ele falando incisivo. A revolução é sempre o engano trágico daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro do governo. Quando cada servidor entende o dever que lhe cabe no plano da vida, não há disposição para a indisciplina, nem tempo para a insubmissão. E aqui o Cristo está dizendo o seguinte: se cada um fizer a sua parte, não tem mais problema, acabou. Mas é cada um fazendo a sua parte só o que lhe cabe. É muito fácil ficar reclamando. É muito fácil ficar dizendo que tinha que ser assim assado. Faz a tua parte. Se cada um fizer a sua parte, acabou todo o problema. Todo o sistema se renova. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Porque senão é só isso. Está se trocando um déspota por outro. É só o outro segurando o mesmo cetro. Não muda nada. Não muda coisa alguma. Até aqui alguma colocação? É que foi claro, eu acho. Daí vai escorregando mal. Alguma coisa aqui? Não? Então vamos continuar. No capítulo 14, o título é A Coroa e as Asas. E começa da seguinte forma. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Olha só. Então na conversa era o seguinte: poxa, que bom que a gente sabe esse negócio de boa nova, né? Esse negócio de reino dos céus. Como é bacana a gente entender dessas coisas, saber antes de todo mundo, né? Ter acesso ao conhecimento. E no meio dessa conversinha, desse murmurinho, desse cochicho que faziam ali na casa de Pedro, o Cristo vai contar uma seguinte história despretensiosa. Um homem, amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto, contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. Então alguém que
Buscava conhecimento, sabedoria através da ciência do mundo, das coisas do mundo. Começou a estudar proficuamente, começou a estudar muito, foi atrás, foi buscar esse conhecimento, se atirou em meio aos livros, foi de um lado para o outro, buscando entendimento cá, lá e acolá, trocando de vestes, trocando de vestuário, buscando todos os tipos de conhecimento em todos os âmbitos, locais e lugares. E de tempos em tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que, se fizer estreita, uma alpercata que lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. Então aqui ele está dizendo que, periodicamente, o conhecimento que ele adquiria matava o que vinha, o que estava anterior. Então um trocava pelo outro. Se trocava um conhecimento pelo outro, um entendimento pelo outro, periodicamente. Um era deixado na estrada e logo ele já arranjava outro conhecimento para seguir adiante. Até que no momento lá, um representante de Deus foi a seu encontro. E o emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido e que, de sua atitude na revisão do caminho, dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. Então aqui esse representante de Deus vem dizer o seguinte: para. Tu já sabe muito. Para. Agora, vamos voltar atrás lá do começo e ver com qual intenção tu buscou saber. Com quais intenções te motivavam atrás desse conhecimento? Por que tu realmente foi atrás disso? O que tu queria com isso? Qual a tua proposta de vida ao chegar nesse entendimento? Para que, dependendo das tuas intenções, tu consiga te equipar das asas que te façam alcançar o Pai Celeste. O interessado regressou, mas agora, auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda antes inextricável ao seu olhar. Então, voltando agora do começo, com toda uma nova maneira de perceber as coisas, ele viu e começou a olhar o que antes ele não via, o que antes ele não percebia, o que estava fora do seu alcance. Está fora da sua compreensão. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajadores da retaguarda se vestiam. Começou a rir de si mesmo diante dos absurdos que fazia. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Eu sei, eu faço, eu aconteço, eu entendo. É comigo mesmo. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. Miseráveis espirituais que somos, achando que sabemos qualquer coisa. Pensamos que estamos vestindo roupa de seda quando nem chita estamos usando. Assim é a nossa caminhada, achando que sabemos alguma coisa. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Olha então aquele ser que sabe, começou a zombar daqueles que estavam ali usando essas roupas rotas, sujas, maltrapilhos.
É aquele que sabe, zombando daqueles que ele pretensiosamente diz que sabe menos, que são ignorantes ou qualquer outra coisa assim. O Senhor da ciência gritou, condenou e fez ápodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram súbita, retornando à inércia da planície vasta. Degringolou tanto aqueles que estavam criando o caminho, que tirou a vontade deles caminhar. Porque ele se dizia saber muito. Após amaldiçoar a todos, indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros que lhe provocara tanto sarcasmo inútil era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se, ao tempo em que era frágil e semicego. Apontou, acusou, tirou sarro, foi sarcástico com aqueles que estavam vivendo naquele momento coisas que esse mesmo viveu ontem. E quantas vezes nós fazemos isso? Já tendo passado uma fase da nossa vida ou outra, ou já tendo entendimento, apontamos para aqueles que sabem, que têm menos entendimento, que são ignorantes no sentido de não saber, de não ter tido a oportunidade ainda de compreender. E nós nos colocamos como se fôssemos grandes senhores acima deles, porque temos qualquer ignorância a menos. Pobre coitado. E que as asas de luz, com que deveria erguer-se ao trono divino, somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo. Imo é o que é mais profundo do seu coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Então, para construir, para erguer as tuas asas, que tu volte ao caminho e auxilie todos aqueles que estão na usura desse caminho, que estão andando por esse mesmo caminho que tu já trilhou, mas agora, amando, com entendimento, com ternura. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou: há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Tem muita gente que sabe no mundo, mas esse saber se assenta num coração endurecido que não ama. E de que vale toda a sabedoria do mundo diante do amor que pode tudo? Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Aí me lembra aquela carta de Paulo quando ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, sem amor eu nada serei. Não vale nada, não tem sentido, não se chega a lugar algum, está se perdendo tempo.
e oportunidade, só isso. Todo instante perdido em não amar é instante perdido para sempre, que não vai retornar. Faz com que a vida não tenha sentido algum. Alguma pergunta? Alguma questão? Então a proposta, senhoras e senhores, saíram daqui hoje com dois entendimentos. Primeiro, não julguem quem quer que seja, porque na mesma situação, muito provavelmente fariam o mesmo. Segundo, não importa quanto saibam ou pensem saber, ou seja lá o que for, antes de qualquer coisa amem, porque aquele que ama não precisa saber, ele só ama. Porque o amor toma conta de todos os espaços, não sobra espaço para mais coisa alguma quando o amor se instala. Só amem, o resto tudo é bobagem. Perda de tempo. Vamos trabalhar.